O nome do Senhor, pois Ele é o único digno. E eu quero cantar esse hino, quero a ajuda dos universitários, em nome de Jesus. A único, com Francis Galo, todo mundo que cantou naquela hora, em nome de Jesus. Vocês podem me ajudar? Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Provérbios, capítulo 8, em nome do Senhor Jesus. Para nós adiantarmos em nome do Senhor Jesus, enquanto nós cantamos este hino, que muito me toca. Creio que toca a toda a igreja. A único que é digno. Glória a Deus. Ouvindo para lá. Eu consagro todo meu ser a ti. Eu consagro todo meu ser a ti. Tu és o único Senhor e merecedor do nosso louvor, da nossa adoração. Essa tem que ser uma constante em nossas vidas. Essa tem que ser uma busca constante em nossas vidas. A consagração de nossas vidas ao Senhor. Essa tem que ser uma preocupação constante da igreja. De nós estarmos sempre buscando fazer o melhor para o Senhor. De nós estarmos nos entregando cada vez mais ao Senhor. Eu costumo dizer que Deus não nos quer pela metade, Deus não nos quer, eu sou até enjoado nesse ponto. Me perdoe a igreja falar assim. Ele não quer a gente 99,9% não quer. Ele quer o seu todo. Ele quer você por inteiro. Ele quer a igreja por inteiro. Ele quer a igreja 100%. Se você ainda não aprendeu a se doar 100% para o Senhor, pergunte a Ele. Peça a Ele que Ele lhe ensina. Ele lhe ensina porque Ele tem prazer em lhe ensinar. Ele tem prazer de lhe ensinar como servir a Ele melhor. Como adorar a Ele melhor. Como servir a Ele melhor. Ele tem prazer. Quem mais tem prazer em nos ensinar é Ele. Porque Ele sabe que Ele gosta de ver nós
100% adorando a Ele. Corpo, alma, espírito, com todas as nossas forças. Ele quer a igreja assim. Ele quer a igreja cada vez mais assim. Ele tem essa preocupação com nós. Ele tem a preocupação. Eu gosto quando eu vejo um pastor dizer, poxa, e ver pessoas aqui que Deus usa de maneira grandiosa. E ele, por final, costuma dizer, Deus ama muito a missão. E é verdade. Ele ama a igreja dele. Ele ama um amor tão imensurável que nós não podemos meditar, não podemos imaginar o tamanho que é o amor do nosso Deus. Muito embora nós já sabemos da história da Bíblia e que Ele deu o seu Filho unigênito, o único Filho que não tinha e nem tem pecado por nós miseráveis pecadores. Isso nos dá uma dimensão pequena, porque a nossa visão é do baixo. A nossa visão é pequena. A nossa visão é muito pequena em relação a Deus. Mas você vê que Ele foi capaz de doar o seu Filho unigênito. Ele não pestanejou quando precisou de doar o seu Filho, o qual Ele mais amava. Ele não pestanejou por amor de cada um de nós. Ele não pestanejou em doar o Senhor Jesus. Ele não pestanejou em ver o seu filho sofrendo. Teve ponto em que Deus virou o rosto para não ver o sofrimento de Jesus. E ele sabia que tudo isso ele iria passar. Mas ele não pestanejou em oferecer o Senhor Jesus por nós. Imagine que amor é esse. Tente imaginar. Porque imaginar com o seu todo nós não vamos conseguir. Mas tente imaginar que amor é esse que ele tem pela igreja dele. Tente imaginar. Eu me lembro agora, me vem a baila agora, quando eu estava no mundo. Hoje eu sei que foi Deus. Deus me livrou de laço de morte. Arma na cara, sozinho num lugar que só tinha eu e o cidadão que estava com a arma na minha cara. E do nada Deus fez aparecer um outro rapaz com uma arma maior do que a dele, botou no ouvido dele, o menino é meu. Mas aí eu entendo que foi Deus. Até usou o incrédulo dessa maneira para me livrar. Se você atirar nele, você morre. Ele não teve tiro nenhum. O que aconteceu de bom nessa história é que não teve tiro nenhum e Deus pôde me livrar. Eu tenho certeza que cada um de nós tem uma história parecida de livramento. E por isso é que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui. Porque Ele nos livrou e continua nos livrando. Ele nos livrou na cruz do Calvário. Porque aquele sofrimento do Senhor Jesus não foi em vão e não será nunca. Pode ter pessoas que ainda não tomou posse desse sacrifício, mas há de tomar porque o sacrifício dele não foi nem é em vão. Então que a igreja, nos seus momentos difíceis, porque todos nós passamos por dificuldades, nós passamos momentos tão difíceis que às vezes pensamos em largar tudo, como foi dito aqui, chutar o balde. Mas nesse momento é que nós devemos tentar dimensionar o amor do Senhor Jesus por nós. E Ele não quer que nós venhamos chutar o balde. Ele não quer que nós venhamos nem sequer parar a nossa trajetória. Quanto mais voltar atrás. Porque Ele mesmo diz na palavra dele que Ele não tem prazer com os que retrocedem. Os que olham para trás. Os que desistem da caminhada. Ele não tem prazer. Ele tem prazer conosco. E continuamos em meio à dificuldade, em meio às adversidades, em meio aos problemas, em meio às muralhas, em meio ao rio cheio, transbordante, e nós continuamos a caminhada. Nós continuamos a olhar para Ele, nós continuamos com os nossos olhos fitos nele. E é isso que Ele quer da igreja. É isso que Ele quer de cada um de nós. Que nós viemos estar sempre caminhando, olhando para Ele, que nós viemos estar em posição
de fidelidade ao Senhor. O que eu digo, igreja? O que Ele tem preparado para nós. E eu não vou dizer, eu vou sair do normal. Eu não vou dizer que Ele tem preparado para nós lá no céu, glória tamanha. Não. Porque isso todo mundo já sabe. Eu quero dizer o que Ele tem preparado para nós aqui ainda, neste lugar chamado terra. Ele tem coisas tão grandes que nós não podemos imaginar. Às vezes Deus usa vasos e diz, poxa, eu tenho algo muito grande com você. E nós duvidamos, porque nós não sabemos dar tamanho às coisas grandes de Deus. Mas creia, que Deus tem coisas grandes. Amém. Eu estava aqui no início do louvor, e Deus me falou algo. Eu creio que foi Deus, porque eu provo. E eu disse a Deus, Deus, se é o Senhor, me faz lembrar. Mas agora eu quero esquecer. Mas se é o Senhor, quando eu pegar o microfone, me faz lembrar. E eu estava esquecido, e agora Ele me lembrou. Ele manda dizer a esta igreja em especial. E se você não faz parte da missão, tome também para você. E está aqui. Mas Ele manda falar com a missão, que Ele tem coisas grandes. Amém. Mas é grandes. Você está pensando em coisa grande? Bote maior ainda no tamanho que você mensurou a bênção para esse ministério. Eu me lembro uma vez que eu estava aqui e Deus me usava a pregoar e me falava para o povo no deserto. É triste dizer isso, mas nós temos que falar porque é Bíblia. Para que a igreja de hoje se alerte, para que não aconteça o que aconteceu com Israel no deserto. A bênção era para todos que saíram do Egito. Se eu estiver errado, que os universitários me corrijam. A bênção era para todos. Mas nem todos puderam chegar. Muitos pereceram no deserto. Muitos, não foi poucos, não. Mas eu não queria que aqueles poucos perecessem no deserto. Ele não queria. Ele queria que a bênção chegasse a todos. Mas há um preço, igreja. Há um preço. Há um preço para que a bênção nos alcance de fato, de verdade. É um preço que há de se pagar. Você pode me dizer, mas Deus já pagou na cruz do Calvário o preço. Mas foi o preço de salvação. O que você tem para receber, o milagre que Deus tem com essa igreja. Aí eu não estou dizendo especialmente cada um que está aqui, mas eu digo a igreja como um todo. É muito grande. E nós temos que vigiar. Nós temos que estar vigilante. Nós temos que estar esperto. Nós temos que ser mais sagaz do que o inimigo. Nós temos que estar atento para que as bênçãos que Deus tem prometido para esse ministério não fiquem só na promessa. Não depende do pastor. Não depende de uma só pessoa neste lugar, mas depende de um todo, de todos nós. Porque quando Ele trata de bênção para o ministério, nós todos, membros, obreiros, presbíteros, pastor, missionário, diaconisa, diáconos, membros, todos nós fazemos parte desse ministério. Então nós temos que, como um todo, ficar esperto, ficar vigilante todo o tempo, porque a bênção não é pequena, não. Nós estamos ouvindo isso que já ouvimos muitas das vezes. Mas por que Deus torna a falar? Porque Ele está preocupado com a igreja. Ele não quer que, dentre todos que estão aqui no ministério, poucos sejam alcançados. Não. Esse não é o objetivo de Deus. O objetivo de Deus é que a bênção alcance a todos. Todos. Mas se nós voltarmos para o deserto, muitos pereceram. Então vamos vigiar para que não venhamos perecer. Vamos vigiar para que todos nós possamos entrar na terra prometida, que vamos desligar a salvação, mas vamos vigiar para que nós possamos nos apossar das bênçãos que Deus tem para nós ainda em vida.
aqui na terra, num país chamado Brasil. Vamos estar atentos, porque com certeza Deus há de cumprir. Com certeza Deus há de cumprir, porque Ele zela pela promessa dEle para cumprir. Ele vela pela promessa dEle, você entende isso? Para cumprir. Nem que tem que se cumprir na vida de um, mas Ele vai cumprir. Mas Ele não quer que isso seja conosco, que só um receba a bênção que Ele tem reservado para esse ministério, Igreja Batista da Missão. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler aqui a partir do versículo 32, capítulo 8, versículo 32, que diz assim: agora, Provérbios 8, 32. Eu já havia falado provérbio ou não? Não. Já antes do louvor. Antes do louvor, a igreja tem que ficar ligada. Amém? Todos acharam? Aleluia. Se você puder e quiser ficar de pé em reverência à palavra, eu agradeço. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam? Amém. Preste atenção nesse momento. Diz assim no versículo 32. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouve a correção, não a rejeites, e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará vida. Presta atenção. E alcançará favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem, amam a morte. Amém? Podem sentar em nome do Senhor. Glória a Deus. Se nós prestarmos atenção acima nesse capítulo, Deus fala de uma maneira com a igreja, chamando a atenção, nos parece isso, quando nós lemos, que Ele está falando do Senhor Jesus. Quando Ele fala da sabedoria, Ele mostra que antes da terra ser criado, e tal, Ele já era. Então, eu entendo que Ele está falando do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui adiante Ele fala com a sua igreja. Ele diz, agora, pois, filhos, ouve, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Olha aqui, me soa essa palavra inicial desse versículo como um alerta, como que a igreja está desapercebida, agora, como quem quer acordar, agora, filho, agora, pois, filhos. Você vê que Deus não quer alcançar só um, senão Ele falava, agora, pois, filho. Ele nos chama como um todo, no plural, filhos, todos os filhos. Então Ele quer alcançar a todos, sem distinção, sem diferença de raça, de estudo, de cor de pele, sem diferenciar sexo. Ele quer alcançar a todos. Por isso Ele diz, agora, pois, filhos, ouve-me, ouve-me. Será que nós não temos ouvido o que Deus tem falado conosco? Eu pergunto, por que Ele fala, ouve-me? É porque não estava ouvindo. É porque a igreja não estava apercebida. E Ele chama a atenção com que acorda, igreja. Ouve o que eu estou falando, olha, atenta para o que eu estou falando para você.
Ouve-me, porque bem-aventurado, feliz serão os que guardarem os meus mandamentos. Isso quer dizer que há pessoas, que há filhos que estão incluídos nessa palavra. Quem estou falando é com os filhos. Aqui é palavra específica para os filhos que não estão guardando. Que não estão guardando os mandamentos, os caminhos do Senhor. É o que me chama a atenção nessa palavra. Se alerta agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus mandamentos. Felizes são aqueles que guardarem os meus caminhos. É porque com certeza eles sabem mais do que ninguém que tem alguns filhos que não estão guardando os caminhos do Senhor. E nesse versículo ele chama atenção, porque há oportunidade, porque há uma chance. Para aqueles que não estão guardando, há uma oportunidade, há uma chance. Enquanto há vida, há esperança. Há um adágio que diz assim: enquanto o Senhor Jesus não voltar, tem conserto. Tem conserto. É como a irmã pela manhã. Passou 3 anos guardando sei lá o quê. Se Jesus chega, ela hoje pela manhã se livrou de um peso, pediu perdão diante de toda a igreja. Glória a Deus. E a pessoa, se nesses 3 anos que ela está guardando não sei lá o que no seu coração, Jesus chega, como seria? Como seria? Eu pergunto, como seria? Agora eu pergunto, como será se Jesus chegar agora para nós? Como é que eu estou? Como é que a igreja está? Como será se Jesus, neste momento em que nós estamos cultuando, ele resolve voltar? Nós temos que estar atentos. É por isso que tem essa preocupação. O Espírito de Deus tem essa preocupação no seu âmago de estar chamando a igreja, de estar alertando a igreja. Que às vezes a igreja fica sonolenta. Às vezes a igreja, em meio às adversidades, fica meio sonolenta, meio estática, meio nessa parada, e desapercebe daquilo que Deus quer para nós. Então neste momento Deus nos dá como se estivesse dando uma sacudidela. Como que diz assim: presbítero César, acorda, rapaz! Presbítero César, acorda, abre os olhos, rapaz! Aleluia! Está chegando o momento! Está chegando a hora! Acorda! Se você está em pecado, se você está errando, se livra disso aí, cara! Se livra disso aí! Porque é um empecilho para mim, é um empecilho para a igreja. O pecado, como já foi dito aqui, é a única coisa que consegue separar o homem de Deus. O diabo não consegue. Por esses dias eu estava pregando na Assembleia e eu dizia: eu estou vendo muitos pregadores, parece até que ou tem medo do diabo ou sei lá o quê. É cabo eleitoral do diabo, porque tem botado o diabo lá em cima. O diabo é isso, o diabo faz isso, o diabo faz isso. Ele não faz nada se Deus não permitir. A igreja tem que entender isso. Glória a Deus. Ele não faz nada se Deus não permitir. E nós temos que entender isso. Nós temos que nos aperceber. Nós temos que tomar posse daquilo que é nosso. Eu costumo dizer que nós temos que... Deus tem nos dado muitas armas. Armas invencíveis, diga-se de passagem. Mas muitas dessas armas, nós não sabemos manusear. E a igreja tem que aprender a manusear as armas que Deus nos dá. Você tem que se aperfeiçoar naquilo que Deus te deu e que você faz de melhor. Vamos a Davi. O rei encheu ele de armadura, de não sei o quê. Ele não conseguia nem andar, mas tinha uma coisa que ele sabia fazer bem. O negócio de um meio badog, sei lá como, rodava com a pedra, ele era craque nisso.
E era nisso que Deus queria usar para ele derrotar um cara grande, porque não era gigante, que a Bíblia não menciona que ele é gigante. Eu não sei por que todo mundo chama um cara de gigante. A Bíblia não menciona que ele é gigante. Só diz que ele é um cara grande. Mas é a mania da igreja de engrandecer o diabo, de fazer o diabo menor do que ele é, vamos dizer assim? Se você prestar atenção, vai ler lá na passagem de Golias, que só fala Golias. Eu não vi. Eu já tive várias Bíblias. Ainda não vi nenhuma dizendo um gigante. Não vi. Não vi. Eu não vi. Então ele sabia o quê? Jogar aquela pedra. E foi ali que Deus usou ele. Ele se empenhou ali. Então que a igreja venha usar aquilo que você mais sabe fazer para a glória de Deus. No seu ministério, ou você, Deus te usa na palavra, se esmere em buscar isso, em ler a palavra, em buscar ter conteúdo, porque também com a palavra você vence o inimigo, e assim Jesus venceu nas 3 tentações. Ele não disse estar amarrado, capeta do inferno, não, ele venceu só com a palavra, na maior tranquilidade. Só com a palavra. Glória a Jesus. Na maior das simplicidades. As 3 vezes que ele foi tentado, Jesus, na maior simplicidade, repreendeu o demônio na maior tranquilidade. Porque ele tinha palavra, ele tinha conteúdo, ele tinha vida no altar, ele tinha a sua vida sempre em consagração. É isso que nós temos que fazer para início de conversa. A gente vê às vezes, igreja, que não a Bíblia tem. Anos de evangelho e não tem nenhuma Bíblia. Como é que você vai aprender a manusear a arma se você não tem uma? Como é que você vai vencer o inimigo se você não tem a arma? Como é que você vai se encher da palavra? Não é letra, não, é da palavra, se você não tem uma para ler? Então nós temos que estar atentos a esses mínimos detalhes. O que eu quero lhe dizer, se nós não estivermos atentos, nós somos presa fácil. Nós temos tudo para vencer como Jesus venceu, facilmente, com a palavra. Mas se nós não tivermos alicerçado na palavra, nós nos tornamos vulneráveis. E essa preocupação Deus tem com a igreja. Por isso ele diz: agora pois, filhos, ouve-me. Não é com os ouvidos físicos, não. E aqui não tem ninguém surdo. Pelo menos eu não conheço no meio da missão nenhum surdo, fisicamente falando. Mas é o surdo espiritual. Deus está falando: não vai por aí, rapaz. Garota, não vai por aí. Mulher, não vai por aí. Senhora, não vai por aí. Senhor, não vai por aí, rapaz. E a pessoa está insistindo para quebrar a cara. Ela não está ouvindo a voz de Deus. Tem uma pessoa que, minha mãe e minha esposa, nós, pela misericórdia de Deus, nós evangelizamos ela. E ela veio para a igreja, foi batizada com o Espírito Santo. Ela era do reteté e tudo mais, eu nunca fui. Depois ela se afastou. Sabe qual é o problema dela? Os ouvidos dela não são convertidos. Não é brincadeira, não é piada não. Os ouvidos dela não eram convertidos. E por aí é que o diabo derrubou ela. Deu uma rasteira nela. Parece brincadeira, mas o diabo usava a mãe assim. Que a gente via estampado com facilidade. Quando ela estava bem, estava de pé, o inimigo começava a usar a mãe para chamar para farra, para isso, para aquilo. E como ela não tinha o ouvido convertido, selado pelo Espírito Santo, vamos fazer assim? O ouvido dela não estava selado pelo Espírito Santo, então estava aberto. Estava frágil. Estava suscetível a ser invadida por coisas que não provêm de Deus. E agora ela está no mundo. Então nós temos que estar atentos.
Os nossos ouvidos têm que estar convertidos para podermos darmos ouvido ao que Deus tem falado com a igreja. Nós temos que estar atentos a isso. Nós temos que estar atentos em nome do Senhor Jesus Cristo. No 33 ele diz aqui: ouve a correção, vírgula. Olha o que ele diz: ouve a correção, uma vírgula. Ouve a correção. Não vou me estender muito, não. Essa palavra dá para a gente fazer uma vigília. Ouve a correção. Ouve a correção. E muitas das vezes a igreja não quer ser corrigida. Muitas das vezes a igreja, quando o pastor corrige, quando a missionária corrige, quando a direção da igreja corrige de uma certa maneira, porque quer ver o seu bem, muitos não aceitam a correção. Muitos não aceitam a correção, muito embora ela sabe que está errada. Ele sabe que está errado, mas não aceita a correção. Mas Deus continua dizendo: ouve a correção. Não rejeites. Olha que profundo. Ouve a correção, vírgula. Não rejeites. E sede sábios. Oh, Jesus, que maravilha. Aleluia. Ouve a correção, vírgula. Não rejeites. Sede sábios. Porque quando nós ouvimos a correção de Deus, nós estamos sendo sábios. Nós estamos guardando a nossa alma. Porque quando nós ouvimos a correção do Senhor, que é para o nosso bem, ele diz ao presbítero César: ô César, porque ele tem intimidade comigo. E tem com você também. Ô César, não, rapaz, não faça isso não, rapaz. Você está doido, você está maluco, rapaz. Você vai se esborrachar, você vai quebrar a cara. E a sua alma, rapaz, como é que fica, rapaz? Ela é preciosa para mim, rapaz. Acorda, não vai por aí, não vai por esse lado, não. Nós temos que estar atentos para ouvir. Ouvir e dar ouvido. Ouvir e dar ouvidos. Para que nós não venhamos perecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Bem-aventurados, feliz de novo. Bem-aventurado o homem que lhe dá ouvidos. Aqui ele já fala no plural. Quer prestar atenção? Ele vem falando no plural com filhos. Aqui ele já vem bem-aventurado o homem. O homem que me dá ouvidos. No plural. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos. Ouvidos. Plural. Não basta somente nós estarmos aqui ouvindo a voz de Deus, não. É só a primeira parte, nós ouvirmos. A segunda parte é dar ouvidos. É mudar de vida. É fazer a vontade de Deus. Eu não entendo. Você que não veio para o culto pela manhã, você deixou de ser mais abençoado. Você não perdeu, não. Você deixou de ser mais abençoado. Porque foi um dos cultos, tipo aquele que nós não queremos mais sair. Parecia, ainda que não tivesse reboliço nem coisa nenhuma, mas teve uma manifestação grande do Espírito. Parecia o dia de Pentecoste. Aleluia. Que as pessoas começaram a orar, e a promessa se cumpriu. Desceu sobre eles a porção do Espírito de Deus. Foi um culto desse. Se eu pudesse, eu não queria sair. A missionária que estava aqui pregando falou isso também. Quando ela falou isso, eu também, eu sou um deles. Porque foi notório a presença de Deus. Não se ofenda, não. Não se ofenda, não. Mas parece que Deus escolheu de dedo as pessoas que eram para estar aqui. Escolheu de dedo. Foi tremendo. Foi um culto inigualável.
Foi um culto, como é que eu posso dizer? Me faltam palavras, mas especial para que você entenda. Foi um culto raro, que só acontece de século em século. Vamos dizer assim, para que você entenda qual foi grande a manifestação de Deus pela manhã. E Deus não queria que você estivesse de fora, não, entenda isso. Deus não queria. Deus não queria. Tem certas coisas no reino de Deus, presta bem atenção. A promessa está disposta para toda a igreja. Nós temos que brigar por ela. O que, pessoal? Nós temos que brigar por ela. As bênçãos estão aí, proposta para a igreja. Mas você tem que brigar por ela. Você tem que brigar por ela. Para conquistar, você tem que brigar com todas as forças que você tem por ela. Você tem que brigar mesmo, brigar. Porque a própria Bíblia revela isso. Que o reino do céu é tomado por esforço. Esforço. Eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, não vou. Cadê o esforço? Hoje eu cheguei do trabalho, ontem cheguei cansado, mas você já dormiu, é outro dia. Cadê o esforço? Nós temos que estar atento a isso. É bom louvar ao Senhor, cantar louvores ao Senhor? Com certeza. É bom batermos palmas, acompanhando o louvor, ou num testemunho, ou numa palavra. É bom. Mas é bom nós nos esforçarmos mais. É bom a igreja se esforçar mais do que isto. Ainda é muito pouco para o que Deus quer fazer mais na nossa vida, porque Ele já tem feito isso. Mas Deus quer fazer mais. E só depende de mim e de você. Só depende de nós como um todo. Para que as coisas grandes que Deus tem prometido para a missão se cumpram em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque o que me acha, achará vida. E alcançará favor de Deus. Favor não merecido. Graças. Olha o que ele diz. Porque o que me acha, achará vida. Você sabe muito bem o que é isso. Nós outrora, no passado, quando nós não tínhamos Jesus, nós não tínhamos vida. Ele é a vida. E nós achamos Ele. Porque o que me acha, achará vida. E alcançará favor do Senhor. Vamos nos adiantar para terminar. Eu gostaria de falar muito mais, mas aprove a Deus. Mas o que? Pecar, presta atenção, essa finalização. Presta atenção. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua alma. É muito forte. Mas o que pecar contra mim, mas o que pecar contra mim, presta atenção, violentará a própria alma. Muitas vezes a igreja não está preocupada com a alma. E devia estar. Devia estar cada vez mais preocupado com a sua alma. Porque nós sabemos que a carne volta da onde ele veio. Pô. O espírito volta para Deus, aquele direito. Mas o problema todo é a alma. Vamos tirar a nossa alma. O que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem, amam a morte. Todos os que me aborrecem, todos me aborrecem, amam a morte. E nós temos que amar a vida. Nós temos que estar atentos para não aborrecermos ao Senhor. O que é aborrecer ao Senhor? Fazer aquilo que não agrada a Ele. Aquilo que a igreja sabe que nos desafona diante de Deus. Que é o pecado. Que é o erro. Que é tudo aquilo que Deus tem alertado a igreja, alertado muitas vezes, e a igreja não tem dado ouvido. Eu quero deixar esse convite da parte de Deus, para que nós venhamos vigiar mais. Que nós
Nós não venhamos violentar a nossa alma. Nós não temos esse direito. Nós não temos esse direito. Porque Deus, Ele já comprou a nossa alma com sangue. Jesus verteu todo o sangue dele. Jesus sofreu todas as humilhações que nós nem podemos imaginar. Porque a Bíblia não é, como é que eu posso dizer, não tem riqueza de detalhes. Eu acredito que nem as pessoas que estiveram lá não sabiam interpretar o que ele estava sentindo, porque eles só conseguiram ver o sofrimento físico. E por cada um de nós, ele não retrocedeu. E ele diz para nós, não retrocede não. Ele diz para cada um de nós, não olha para trás, não desiste da sua caminhada não. Não desiste da sua trajetória não. Não desiste do seu ministério não. Vela por aquilo que Deus tem te dado. Vela, 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 vela sempre pelo que Deus tem te dado. Quer que eu lhe diga uma coisa? O que Deus tem te dado hoje, o que está em suas mãos hoje, não é nada em relação ao que Deus ainda tem para te dar. Não é nada em o que Deus tem preparado para nós. Não é. Para finalizar, eu quero dizer, vela pela sua alma. Não violenta a sua alma, não. Cuida dela com todo carinho. Porque foi um preço muito caro que Jesus pagou por ela. Pagou por nós. Valorize o sacrifício. Não que a igreja não tenha, presta bem atenção, não que a igreja não tenha valorizado o sacrifício de Jesus na cruz, mas valorize mais. Cada vez mais. Se sinta importante. A missionária estava falando comigo de manhã, mas eu estou sabendo que você que vai pregar, falou, olha, não faça isso não para eu não voar. Mas nessa hora você tem que voar. Você é importante para Deus, importantíssimo. Você não costuma dizer, você não é importante para Deus, não. Você é importantíssimo. E nós temos que voar, nós temos que nos encher, nos orgulhar, porque nós somos coisas preciosas. Aleluia! Nós não entendemos isso. Glória a Deus! Nós somos coisas muito valiosas para Deus. Aleluia! Senão não teria dado Jesus por nós. Mesmo sabemos que nós somos pecadores, nós somos falhos. Então vamos valorizar a cada dia isso. Você é importante para Deus. Aleluia! Você é importante. Lembra do preço que Jesus pagou por nós? Amém? Amém? Que Deus continue abençoando a igreja do Senhor Jesus nesse lugar a cada dia mais. Amém? Dê glórias a Deus. Glorifique a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome.